Voltamos ao ensino superior, à segunda fase de acesso que arranca hoje. Ficaram por preencher mais de 14 mil vagas. Na primeira fase foram colocados mais de 37 mil alunos, ou seja, mais de 90%. De referir também que mais de 60 dos cursos superiores não tiveram um único candidato. Os cursos de engenharia tiveram uma fraca procura. Os dados deste fim de semana da Direção-Geral do Ensino Superior mostram que as áreas de estudo das ciências empresariais, engenharias, ciências sociais, artes e saúde são as que apresentaram maior número de vagas a concurso, tal como já aconteceu no ano passado. Está connosco a partir dos estúdios em Lisboa, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Matias Ramos. Muito boa tarde. Porquê é que, no seu entender, há uma fraca procura dos cursos de engenharia? No entender da Ordem dos Engenheiros, há 4 fatores fundamentais que poderão ser responsabilizados pela situação que de certo modo, da qual deu uma fotografia. O elevado número de cursos com o nome de engenharia. Quando, no primeiro mandato, entrei para a Ordem dos Engenheiros como bastonário, verifiquei que havia 596 cursos com o nome de engenharia, o que não é preciso ter muito conhecimento nesta matéria para perceber que alguma coisa não estava bem e que, portanto, havia uma oferta desproporcionada para o país que tínhamos. Para além de que essa oferta conduzia a que, em raios com distâncias relativamente pequenas, houvessem 6, 7 cursos de oferta com o nome de engenharia, nomeadamente engenharia civil. Depois, a entrada em vigor em 2012, e ainda bem, porque foi sempre a defesa da Ordem dos Engenheiros que a física e a matemática deviam ser uma exigência para garantir que qualquer aluno que entrasse num curso de engenharia devia dispor dessa formação em física e matemática, coisa que não acontecia até àquela data da entrada em vigor daquele diploma, e isso, a física e a matemática, nomeadamente a física, são desmobilizadoras de atração de jovens para os cursos de engenharia. Isto é terrível. Se a gente analisar o que se passou nos exames do 12º ano, com média baixíssima, nomeadamente na física, nós temos que refletir sobre o que é que se está a passar na escola secundária para, por um lado, não atrair alunos para disciplinas tão importantes como a matemática e a física, e, consequentemente, havendo médias negativas da ordem de 7,5, como se verificou na área da física, forçosamente deixa de haver alunos com condições para entrar nos cursos com o nome de engenharia. Portanto, um dos problemas está na escola secundária. Deveriam ser repensadas essas disciplinas que dão acesso aos cursos de engenharia? É um dos problemas que estão a condicionar e a determinar esta situação que nós lamentamos imenso. E no seu entender, porquê é que cresceram tanto esses cursos, essa variedade de cursos na área da engenharia? Olha, não sei. Por vezes são modas. Neste país funciona muitas vezes por modas, sem falta de planeamento e sem falta de acoplar as decisões que são tomadas aos objetivos do próprio país. E no seu entender agora, como é que se pode resolver então essa questão? Quando uma vez criada é difícil, porque há compromissos, há todo um conjunto de corpo docente e de corpo discente que está acoplado a essas escolas e depois como é que se resolve o problema? De qualquer forma, esses cursos podem vir a desaparecer uma vez que não há alunos a inscreverem-se neles. Mas desaparecem com feridas. E esse tipo de situações podia ter sido evitado se houvesse um planeamento adequado e que garantisse que a criação de um curso era para ficar e sustentado num corpo docente muito bom, um corpo docente estável, um corpo de laboratórios também, um conjunto de laboratórios bastante adequado à formação daqueles profissionais e muitas vezes não havia essas condições e o curso aparecia e, como digo e repito, parecem que muitos cursos apareciam como autênticos cogumelos, sem por vezes terem por trás aquele suporte que é fundamental para quem estuda engenharia. Depois, a não clarificação, o que é que se pretende do subsistema universitário e do subsistema politécnico, do ensino superior, dos subsistemas. Por vezes, quase que há uma competição entre aquilo que o politécnico pretende fazer e que as universidades têm a obrigação de fazer. Ora, essa clarificação do que é que deve ser os dois subsistemas, porque são fundamentais
e são fundamentais que eles existam com uma clarificação clara dos objetivos para a sociedade portuguesa, faz com que houvesse uma confusão muito grande na nossa sociedade, que faz com que haja como que mimetismo nos currícula académicos dos cursos dados num dos subsistemas e no outro subsistema. Quase que há plágio, há cópia desses mesmos cursos. Depois, há todo um conjunto de fatores de natureza demográfica que nós não nos podemos esquecer. Um estudo desenvolvido em 2011, não há muito tempo, dizia que o número de alunos, a perda de alunos no secundário podia atingir em 2017, 2018, qualquer coisa como 40 mil. Ora, esta é uma realidade com a qual temos que nos confrontar. Depois, existe no caso da engenharia como que uma desvalorização de áreas tão relevantes como, por exemplo, a área da engenharia civil. E porquê? Não sei. Mas aí já está a alertar o poder político, penso eu. É, com certeza que o poder político tem uma obrigação de definir estrategicamente o que é que pretende para o país. Se quer industrialização, tem que apostar na engenharia. Se quer uma sociedade de bem-estar e de progresso, tem que apostar nas áreas da engenharia e da tecnologia. Porque quando se diz, e repetidamente, que se está a apostar nos bens transacionáveis, os bens transacionáveis só o serão se tiverem incorporados conhecimento e um valor acrescentado que resulta da tecnologia e da engenharia. Valores acrescentados que não incorporem esta componente são valores que não têm acréscimo e que, portanto, têm dificuldade em ser transacionados e, portanto, dificultam aquilo que se pretende, que é o crescimento da nossa economia. Mas enquanto não se repensa numa nova estratégia para as universidades e para os cursos, como é que ficam estas engenharias sem alunos? Qual vai ser o futuro destas engenharias? É uma questão que eu não lhe sei responder. É preocupante, é muito preocupante o que se passou. Se repararmos, cerca de 80% das vagas são preenchidas, no caso, por exemplo, da Engenharia Civil, na Faculdade de Engenharia do Porto e no Técnico, que não preencheram as vagas que disponibilizaram, o que revela que, efetivamente, não há uma atração para a Engenharia Civil. Pode-se dizer que é um problema de empregabilidade. Não acredito. Não é essa a razão fundamental, porque se a gente analisar o que é que se passa em outros cursos cuja empregabilidade é praticamente zero, ou muito baixa, portanto, no seu entender, o principal problema está nas disciplinas de acesso a esses cursos. Exatamente. As matemáticas e as físicas, o país tem que fazer uma análise cuidada do que é que se está a passar no ensino secundário, por forma a garantir uma atração dos alunos. E aquilo que eu ultimamente tenho ouvido, no sentido de reduzir ou de aumentar o número de alunos por professor, nas áreas como as matemáticas e as físicas, é preocupante. Porque os alunos nas matemáticas, se forem maus alunos no 5º e no 6º ano, a garantia de que eles são maus alunos no 10º, há de certeza que é muito forte. Agora, temos condições para corrigir esta falta de gosto por estas disciplinas tecnológicas e como é que se consegue isso? À custa de professores que estimulem o gosto por estas disciplinas, que são de natureza dedutiva e que implicam e que impõem uma atenção adicional para que o aluno crie gosto. E com o conceito que eu repito, o mau aluno de matemática no 5º e no 6º ano geralmente não tem condições para recuperar. O mesmo acontecendo com a física. Muito bem. E o que é que a Ordem pode fazer nesta altura para minimizar este impacto da falta de procura de alunos pelas engenharias? Como digo, a Ordem está altamente preocupada e está a desenvolver contactos com vários dirigentes, vários responsáveis pelas escolas de ensino superior de engenharia, no sentido de criar um fórum de discussão, de análise de todas as causas que possam ser responsabilizadas, chamemos assim, pela situação que foi criada e constituir um mecanismo de reflexão que permita dar a indicação ao poder político para corrigir algumas trajetórias que não foram as melhores nos últimos anos na atração para as áreas tecnológicas. Mas quero, e permita-me se diga, isto não aconteceu só em Portugal. A Europa
designada o resto da Europa, nomeadamente a Europa Central, foi também afetada por uma derivação dos alunos das áreas tecnológicas para outras áreas menos exigentes em termos das disciplinas de ciências. E, neste momento, há déficit de engenheiros em países como a Alemanha, a Bélgica, os países nórdicos. E a causa nesses países é também, no seu entender, as disciplinas de acesso aos cursos de engenharia que estão a criar obstáculos aos alunos? Eu não tenho certezas totais, mas com certeza que, com uma análise muito simplista, permite concluir que um dos aspectos fundamentais é exatamente esse, a não cativação de alunos do secundário para as áreas tecnológicas que são fundamentais para o crescimento do país. Não se pense piedosamente que o país cresce sem engenharia e sem tecnologia. É uma ilusão e temos que criar nos jovens o sentimento de que, com a engenharia, eles têm uma ferramenta que lhes permite trabalhar não só no país, como no estrangeiro. E a empregabilidade que os nossos engenheiros estão a ter no estrangeiro resulta de uma engenharia de elevada qualidade que é ensinada na maioria das nossas escolas superiores, do ensino superior de engenharia, e que, portanto, cria condições para que eles desempenhem o seu papel com elevada qualidade nesses mesmos países. Portanto, eu costumo dizer que a engenharia não tem fronteiras. Um bom engenheiro em Portugal é bom engenheiro a qualquer parte do mundo. E, portanto, tem um passaporte que lhe permite garantir que, mesmo na situação de crise, que eu espero que seja passageira, mas nunca inferior a um determinado período, 5, 7 anos, como se costuma dizer, e os 5, 7 anos são exatamente o número de anos que nas escolas superiores são necessários para preparar um engenheiro. E o engenheiro não é só a escola, é também o exercício da profissão, por forma a dar-lhe um conhecimento que a própria escola não dá, numa lógica, como eu costumo dizer, que as escolas devem ensinar a aprender. Muito bem, Carlos Matias Ramos, agradeço a sua presença na tarde informativa. Uma boa tarde. Muito obrigado também pelo convite. Para o reitor da Universidade Fernando Pessoa.